Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a um programa especial aqui do podcast da mineração, onde nós vamos divulgar um programa chamado Desenvolver, organizado aí pela Vale, tá certo? Onde eu estou aqui com o Vitor Miguel, que é o gerente responsável por esse programa, que vai apresentar aqui para a gente. Vitor, muito obrigado aí, é uma honra aqui estar a presença da Vale apresentando esse programa aqui para o nosso público. Obrigado pela oportunidade, bem feliz de apresentar o programa. A gente acha que é um programa que é interesse de todo mundo, a gente como empresa tem, a indústria tem interesse, os estudantes têm. Então o problema é que a gente tem a comunicação, o recado chegar para todo mundo. Então tá num podcast como esse, acho que é a oportunidade de fazer essa ponte. Perfeito. Agradecer também aos patrocinadores do podcast da mineração, tá? Então solta a vinheta. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Beleza, agradecer aos nossos parceiros aí, que sem eles não teríamos esse programa, tá? Então, pessoal, esse programa Desenvolver tá nessa edição 2025. Ele tem como objetivo, né, finalidade de oferecer aos participantes normas e orientações relativas ao concurso. Tá? Então, é um concurso aí que visa principalmente promover uma estratégia para atrair novos talentos e fomentar alguns temas da academia. Então, Vitor, fala para a gente o que é o programa Desenvolver e qual o principal objetivo dele. Então, acho que o programa Desenvolver é um movimento da Vale, e a gente tem parceiros trabalhando junto, para aproximar da academia. Quando a gente compara a mineração com outras indústrias, a relação da universidade com a indústria é muito pontual. É um coordenador de uma empresa que conhece um professor de uma universidade, não é uma relação muito institucional. Então, acho que o primeiro objetivo grande é a Vale se aproximar de forma institucional da academia, com vários pontos, com várias pessoas, quem tiver interesse conecta. Eu acho que esse é o primeiro objetivo, e outro, encontrar talentos. Hoje, quando a gente está falando de engenharia de minas, está falando de geologia, metalurgia, geotecnia, essa caixa nossa do dia a dia, são áreas que estão faltando profissionais no mundo inteiro. Falta aqui, falta na Europa, falta no Canadá, na Austrália, qualquer lugar. E só lidar com esse problema depois da pessoa formada, talvez é muito tarde. Então, a gente começa a conectar dentro da universidade, mostrar quais são os problemas, quais que são os desafios, como se aplica aquilo que a gente aprende na faculdade no dia a dia de uma mineração. Então, acho que nesse contexto que o Desenvolver se encontra, de procurar talentos, de conectar com a universidade e encontrar talentos em qualquer lugar. Naturalmente, a Vale é muito forte em alguns estados onde ela opera, enquanto a gente sabe que forma gente boa no Brasil inteiro. Então, quando entra num programa desse, a gente cria outras portas de entrada, além do trainee, além do programa de estágio. Então, acho que é um gap muito grande que tem na indústria que a gente acha que o Desenvolver preencheu bem. Bacana. Falar aqui, público no meu LinkedIn, eu sou ex-estagiário Vale, também sou ex-funcionário Vale, tenho muitas boas recordações, tá? Sobre esse ano, né, da edição 2025, esse programa, ele vai abranger 5 temas, né? O que é que você tem a falar desses temas que esse projeto vai abranger, né? Falando, primeiro a gente começou ano passado com um tema só, que foi recurso mineral, que é a minha área de experiência, a minha área de atuação. A gente, vamos ver se tem demanda, se realmente é um programa interessante, que as universidades se interessam, ou é só uma ideia da nossa cabeça. E foi muito bom. A gente teve quase 300 inscritos, que é muita coisa, pensando que recurso mineral é uma sub-área de um curso que não é tão grande, que é a geologia. Entraram 50 instituições de ensino diferentes de 20 estados. Então a gente viu, funciona. Realmente é um programa que tem demanda. E agora, então, a gente expandiu para 5 temas. Logo no encerramento, no dia do encerramento do programa 2024,
o diretor da minha área falou, a gente quer mais temas, pode estar renovado o programa. Então a gente entrou com 5 temas esse ano. Continua com recurso mineral, entra a reserva mineral, geotecnia, geofísica e perfuração e desmonte. Acho que a gente pegou 5 áreas que são chaves quando a gente está falando de operação de mina, a cadeia ali desde do primeiro modelo, do primeiro furo até entregar o minério no britador. A gente tem desafios em todas essas etapas. Então, a gente está trabalhando esse ano com 5 temas. Bacana, né? Realmente, como você falou, esses 5 temas abrangem bem aí essas áreas da mineração, né? Aí, fala para a gente, então, sobre como será, né? Primeiro, a inscrição, falando já no início do vídeo aqui, tá? Você que está assistindo, a inscrição vai até o dia 21/4, tá certo? Se inscreva aí pelo e-mail projetodesenvolver@vale.com e cada participante pode realizar apenas uma inscrição, né, Vitor? E como é que funciona essa questão das equipes? Isso. Uma pessoa pode participar só de um tema, mas ela pode estar tanto individualmente ou num grupo até de 3 pessoas. E ela pode escolher. O programa Desenvolver tem 5 temas, mas a pessoa participa só de um. Se ela tem mais afinidade com geofísica, com recurso ou reserva, ela escolhe um, forma um grupo e faz a inscrição. E até importante, não tem restrição nenhuma. Se o geólogo quiser escrever em perfuração, em desmonte ou em reserva, pode. O engenheiro de minas fazer o recurso, não tem problema. Mas a única questão é que a pessoa só pode se inscrever uma vez. A outra exigência é ela ter matrícula em uma instituição de ensino. Pode ser graduando, mestrando, doutorando, especialização. Ela tem que estar associada, até curso técnico pode, mas ela tem que estar associada, tem que ser de alguma forma estudante ou pesquisador. Então escolhe o tema e se inscreve no site. Bacana. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se é só universidades, mas curso técnico também pode se inscrever. Lógico, é um concurso, a gente espera que naturalmente seja mais pessoas nas universidades, mas é aberto para estudantes. Se tiver um estudante de 2º grau que quiser fazer, está de porta aberta. Perfeito, muito bacana, né? Aí, indo já para a parte das etapas de como é que será o desenvolvimento do projeto, né? Ele se inscreveu, aí como é que serão, assim, as etapas? Eu não vou falar as datas, porque tem chance de eu enganar, então quem tiver interessado, vai no site e olha. Mas a gente está mais umas 2 semanas de inscrições. Após as inscrições, a gente tem 3 meses para o desenvolvimento dos trabalhos. Então, vai ter 3 meses e nesse período, logo no primeiro, 2 dias depois do fechamento da inscrição, cada um vai receber o banco de dados e os dados mínimos para cada tema. Vai ser, dependendo do tema, vai receber um modelo geológico, vai receber aquele documento mostrando o que são as colunas, o que são os campos, quais são as siglas de tipo de rocha. Vai ter que ter todos aqueles elementos mínimos que qualquer profissional numa área dessa, um planejador, um geólogo geoestatístico, fosse receber, ele precisaria daqueles dados. E tem 3 meses para desenvolver um desafio específico, seja definir a cava máxima de uma mina, seja definir a incerteza do modelo geológico para uma variável. Então, tem um desafio bem definido. E nessa janela de 3 meses, um ponto que foi levantado ano passado como deficiência é que nem todos os estudantes tinham acesso a software. Às vezes, a universidade não tinha que usar software open source, que nem sempre é tão claro de como usar. Então, esse ano a gente está com 3 parceiros, que é a Sequent, a Datamine e a GeoAnsata. Então, todos os inscritos dos temas vão ter acesso a softwares para conseguir lidar com aqueles temas e um programa de capacitação. Normalmente, eles estão organizando com uma ou 2 aulas de como fazer o software, não é só ter acesso a software. A gente sabe, às vezes você precisa de alguém te ensinar como carrega o banco de dados a primeira vez. Tem aquele primeiro início de como fazer e depois várias sessões de tira dúvidas. Então, acho que para o participante, por mais que ele não seja campeão, não consiga pegar as posições que tem uma premiação, você pensar que só de se inscrever vai ter um programa de capacitação gratuito, vai ter 3 meses de licença de software, já é um prêmio muito legal para todo mundo. E se não conseguir uma posição legal, ano que vem se inscreve de novo. Desenvolver um programa que a gente vê daqui 10 anos ainda está na indústria. Não, você falou aí um negócio que
queria ser estudante nesse momento, porque realmente você ter acesso a um software ainda como estudante já é um grande passo assim na sua carreira profissional. E foi o que você falou, isso já é uma grande vitória, né? Aí, pode seguir, desculpa. Não, tranquilo. Aí teve toda essa questão desses 3 meses de desenvolvimento, né? Aí vai ter a divulgação dos finalistas. Você pode falar um pouco sobre os critérios para definir os finalistas? Tá. Aí os trabalhos são recebidos, tem um template, tem a forma para todos os grupos entregarem uma estrutura igual de trabalho, como ele tem que entregar o modelo de bloco, ou a entrega final de cada um tem muito definido. Então a gente transforma esses trabalhos em trabalhos anônimos e manda para 5 jurados. Os jurados, sem conhecer a pessoa, vão fazer uma avaliação. Eu acho que os critérios mudam, mas eu acho que o ponto importante é a capacidade de encontrar os problemas. Toda base de dados tem um desafio, todo projeto tem um desafio. Qual a capacidade daquele grupo de encontrar o que é importante e o que não é? A gente sabe que tem vários desafios, mas se a gente tentar resolver tudo, não entrega um trabalho em 3 meses. Esse é um desafio do dia a dia nosso. O que é prioridade? A capacidade de encontrar esses desafios, a argumentação de como resolver ele. Isso é extremamente importante, porque eu acho que na indústria da mineração não tem muito certo ou errado. A gente tem muita liberdade para o competent person definir os caminhos que eles tomam, desde que tenha uma argumentação boa, tem um teste embasando. Então a gente leva isso muito em conta, e a qualidade do modelo final, da entrega final. Não tem como fugir disso. Não adianta um trabalho tecnicamente todo embasado, mas que erra onde o minério está, ou que desmonta do lado errado. Então não adianta. Então são esses 3 primeiros principais critérios. Eu acho que são 15 ou 20 dias para fazer a avaliação desses trabalhos e a gente informa os finalistas. Aos finalistas, a gente manda passagem aérea para vir para Belo Horizonte no evento de encerramento, hospedagem, e a gente faz uma visita técnica guiada. Tem muita gente que vai ser a primeira vez que lidou com mineração. Então é legal quando a gente, ano passado, que foi só recurso, sabe aquela parte do modelo que era difícil de modelar? Aqui que está a dobra, aqui que está o desafio. Então, a gente vê o que as pessoas conheciam no banco de dados, a gente leva na mina para conhecer também. Mesmo que se a gente não puder levar na mina, que foi o desafio daquele ano, a gente apresenta como aquilo, de forma geral, funciona num projeto de minério de ferro, numa operação de minério de ferro. E depois disso tem a data de encerramento, salvo engano, é 11/9, mas eu peço para todo mundo olhar no site, que é o evento de encerramento em Belo Horizonte, que aí os grupos apresentam para um evento da Vale, que aí vem os parceiros, vem empresas da indústria, a gente, igual já tinha te convidado para você, se puder ir lá, que a gente apresenta os desafios. Já está definido quem vai ser o campeão, o segundo, o terceiro. Ninguém precisa apresentar nervoso achando que aquilo vai definir. Mas eu acho que é uma oportunidade, além dos cursos gratuitos, além da premiação, acho que networking é uma coisa muito importante que a gente consegue oferecer. E a pessoa ali que fez o desafio está lá na frente apresentando para a diretoria da Vale, para os gerentes responsáveis, o que ele fez, eu acho que é um prêmio tão importante quanto os outros. Sem dúvida nenhuma, né? E como você falou, tem essa questão da viagem, né? Que é a visita técnica, e tem as premiações em bens, né? Que vai ter valor em dinheiro, valor monetário, né? Em dinheiro. Então isso vai ser também algo bem bacana, vai ter lá as colocações, as entregas, né? Vai ser muito legal. Isso, a gente dá prêmios equivalentes a 5 mil, 4 mil, 3 mil para os 4 primeiros colados. Os 2 melhores trabalhos gerais e os 2 melhores de graduando, que a gente separou assim, para encontrar os melhores graduandos também. Enquanto a gente espera que o programa é aberto para mestrado ou doutorado, mas esse ano a gente resolveu separar. Porque não é sempre que é justo, né? Comparar um cara que está no doutorado daquele tema com um graduando. Então agora são 4 finalistas. Bacana. Então vai ter, como tá lá no edital, né? Vão ter o primeiro e o segundo colocado geral e o primeiro e o segundo colocado no nível graduandos. E o graduando pode ser o melhor geral. Nada impede ele ter o melhor trabalho, apesar de ser. Mas no mínimo a gente vai ter 2 graduandos na final. Ou 2 grupos de graduandos. Que bacana, né? E você falou um pouco do início, tá? Mas o que é que você espera? O que é que quem está assistindo aqui? A gente viu que pessoa tem dentro lá dos termos, né? Tem os
critérios, né? Então, quem está vendo aqui, eu vou deixar o link, então acesse o edital, que é para não perder esses termos. Eu falo isso, Vitor, que essa parte muito importante, a gente até mesmo em concurso ou alguma outra coisa, é ler o edital bem direitinho, não é verdade? Tem alguma dica que você pode trazer para a gente? Eu acho que os grandes pontos é esse. As dúvidas sempre aparecem. Não tem limite para a universidade. Não precisa ter um grupo por faculdade ou por período. Se todo mundo da faculdade se inscrever, pode se inscrever. Mas tem algumas limitações. Tem que ter uma matrícula de uma instituição de ensino, indiferente do nível. Infelizmente, não pode ser menor de idade por questão do voo, por questão de direito de imagem, por estar hospedado no hotel. É uma situação mais complicada a legislação para menor de idade. E não pode ser funcionário Vale, estagiário Vale, ou prestadores de serviço. O cara é estudante, ele é mestrando e trabalha numa consultoria, não tem impedimento, mas ele não pode estar prestando serviço direto para a Vale, porque senão cria uma vantagem, já conhece o banco de dados, já conhece o desafio. Então não tem problema a pessoa que trabalha e estuda, se ele tiver matrícula, atende o critério, exceto se ele vem prestando ou já prestou serviço nessas áreas dentro da Vale, porque aí já começa a ficar uma situação que não é justa com os outros competidores. Mas é bem simples as regras, eu acho que essas já delimitam bem, assim. Então, por isso que eu falo, todo mundo se inscreve, todo mundo que puder se inscreve, que eu acho que só de se inscrever, só clicar lá no se inscrever, eu acho que a pessoa já se beneficia muito. Sem dúvida. E Vitor, você é barrista, tá? Você que está assistindo, que é aqui do Nordeste, tá? Se inscreve aí, vamos mostrar aqui todas as universidades aqui do Norte e Nordeste, se inscrevam, que como o Vitor estava falando, tá? Só se inscrever já é uma grande vitória para vocês, tenho certeza. Sim. Esse ano, como está com mais temas, eu estou fazendo menos divulgação corpo a corpo, de ir na universidade, mas ano passado a gente deu muita atenção para as universidades do Nordeste, teve muito trabalho legal, que não chegou nos finalistas, mas foi muito bom, e são estados que estão fora do radar. A gente conhece muita gente boa de muitas dessas universidades, mas, infelizmente, o estágio, como é presencial, fica muito restrito ao Pará, ou Minas Gerais. Mas aí acho que a gente cria outras portas de entradas que são nacionais, para a gente achar talento de qualquer lugar. Porque gente boa nasce em qualquer lugar, gente boa forma em qualquer lugar, e a gente quer esse pessoal trabalhando com a gente. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, se inscrevam lá, tá na tela de vocês aí o site, tá? vale.com/programa desenvolver, o programa está assim desenvolver, acesse o edital, se inscreve, vocês têm até o dia 21/4, então corre lá, não perde a inscrição. E novamente, Vitor, muito obrigado aqui pela confiança em divulgar no podcast da mineração, e todas as etapas podem contar com a nossa divulgação, a gente está à disposição de vocês. Cara, muito obrigado pela oportunidade, já acompanhava, mas nunca tinha tido a oportunidade de participar, e acho que é isso. Eu agradeço muito a você me colocar em contato com a sua audiência, igual você falou, com as universidades do Norte e Nordeste, que é um programa para a gente abrir a porta para a mineração do Brasil inteiro. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Ignea Geologia Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com.br, e a Roberta Azevedo, mentoria, acesse aí no LinkedIn, no Instagram, está na tela de vocês. Vitor, muito obrigado. Estarei junto aí de vocês na hora da premiação, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Muito obrigado. Um abraço. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.